A mensagem desse texto é: se envolva, se torne íntimo, seja perseverante. Busque ao Senhor mais do que simplesmente cumprir uma tabela de ir à igreja e de fazer alguma coisa com a qual você já tenha se acostumado. Comece a sonhar com as coisas maravilhosas que Deus pode mostrar e fazer através de você, se você se aproximar mais dele, se você buscar mais a ele, se você perceber mais a presença dele na sua vida. Mas há uma segunda lição nesse texto muito importante para nós. Esse texto nos mostra como os temores e as tristezas que frequentemente tomam o nosso coração são desnecessários. Esse texto nos mostra como os temores e as tristezas que frequentemente visitam o nosso coração são desnecessários. Elas estavam lá, sim, mas elas estavam chorando, elas estavam tristes, e a tristeza delas era o quê? A tristeza delas era exatamente pelo motivo da maior alegria. Nós estamos aqui hoje, e durante esses 2000 anos, o povo de Deus tem comemorado, pelo mesmo motivo que elas estavam tristes lá, comemorado que o túmulo estava vazio. Nós comemoramos isso, mas no primeiro instante elas choraram isso. Veja, a tristeza que frequentou o coração delas naquele primeiro momento, era uma tristeza baseada em informações que elas ainda não tinham. Portanto, elas estavam sofrendo por antecedência. A ansiedade tomou conta do coração delas e cegou-as para enxergar a verdade, para pelo menos suspeitar da verdade. E elas estavam sofrendo. Os discípulos apavorados e trancados em casa. E o Senhor Jesus já tinha dito que era necessário que ele morresse, mas também era necessário que ele ressuscitasse. O Senhor já tinha dado sinais para eles que ele iria fazer isso, mas eles não compreenderam, e eles sofreram, e eles estavam tristes, amedrontados, ansiosos, e eles estavam assolapados por tudo aquilo que tinha acontecido. As esperanças foram embora, suas queixas eram profundas, mas completamente desnecessárias. A maioria dos problemas que nós passamos, eles são assim também. Aliás, a maioria das tristezas que nós sentimos, elas são assim também. E se nós fôssemos obedecer às Escrituras, como nós deveríamos fazer, nós ficaríamos com as palavras de Tiago. Tiago disse: tende por motivo de toda alegria o passardes por lutas e provações. Parece estranho alguém ficar feliz com um problema, mas para aqueles que servem a Deus, e Deus parece ter um gosto especial por fazer aquilo que é o contrário do óbvio, por ir na contramão daquilo que o mundo acredita, Deus diz para Tiago: Tiago, pode escrever aí, fala que é motivo de ficar feliz quando a gente passa, quando vocês passarem por problemas. É para festejar dificuldade. Por quê? Porque é através da dificuldade que eu aprovo vocês, é através da dificuldade que eu melhoro vocês, é através da dificuldade que eu trago vocês para mais perto de mim. Paulo disse isso de outras maneiras, com outra frase. Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é exatamente a lição aprendida por Maria Madalena, por aquelas outras mulheres e pelos discípulos no dia da ressurreição. Aquilo que para nós parecia ser a grande tristeza, não passava de um sofrimento desnecessário, porque era grande alegria. Cristo ter sido morto como foi, era motivo de vergonha, de tristeza e de dor. Mas aquela vergonha, aquela tristeza e aquela dor, era o que o Senhor tinha proposto fazer, para me dar muita alegria, muita felicidade, perene esperança. E então aquilo que deveria ser para nós festejarmos, por conta da nossa incredulidade, foi choro no primeiro momento. Mas depois, quando Cristo se revelou, se tornou festa, se tornou alegria. E não é assim que tem acontecido na nossa vida? Muitas vezes nós entramos numa circunstância com medo, chorando, tristes, muitas vezes sufocados. E daí, alguns anos lá na frente, a gente diz assim: olha, se eu soubesse tudo que Deus ia fazer através daqueles momentos. Foram momentos difíceis, mas hoje eu entendo. Vez por outras nós fazemos isso, nós passamos por isso. Mas que bom seria se a nossa primeira atitude já tivesse sido essa.
E a lição desse texto para nós é exatamente essa. Olha, frequentemente os nossos temores e as nossas tristezas são absolutamente desnecessários. Seria melhor que nós ficássemos convictos do cuidado e do amor de Deus, e assim desfrutássemos da alegria e da paz no coração de saber que Deus está no controle de tudo. Não tem nada acontecendo fora do controle. A igreja, ela adquiriu esse sentimento e essa convicção logo após isso. Quando nós lemos lá em Atos, no capítulo 4 de Atos, especialmente a oração dos anciãos, Pedro e João tinham subido ao templo, e na subida deles ao templo para orar, e a igreja primitiva já estava em franco crescimento, eles encontraram um coxo, e o coxo pediu esmolas. Pedro e João responderam para ele: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos, olha para nós, em nome de Jesus, levanta e anda. E naquele exato momento o coxo levantou e começou a andar, e não só andar, mas a saltar. E juntamente com Pedro e João, eles entraram no templo. Pedro e João disseram para os outros: não olhem para nós, porque não fomos nós que fizemos isso, mas o Cristo, que foi morto por vocês, mas ressuscitou e está vivo, ele continua fazendo as mesmas obras que ele fazia antes. E então Pedro prega um belíssimo sermão de tardezinha lá no templo de Jerusalém. Mas as autoridades ficam furiosas com o que eles fazem. Pegam Pedro e João e ameaçam que se eles não parassem de pregar aquilo, eles seriam perseguidos e seriam mortos, juntamente com os que estavam seguindo eles. E então eles procuram a igreja, e procuram os líderes da igreja, e contam o que havia acontecido com eles. E os anciãos dizem: vamos orar. E eles começam a orar dizendo assim: tu, soberano Senhor, que criou o céu e a terra, e tudo que neles existe, olha para as ameaças que esse povo está fazendo. Porque foi o Senhor mesmo que disse que o teu santo servo viria, e o teu santo servo seria traído, perseguido pelo povo. Verdadeiramente se ajuntaram aqui em Jerusalém os líderes, os profetas, os judeus, os sacerdotes. Se ajuntaram Herodes e Pôncio Pilatos, e aí olha a convicção de fé, para fazerem tudo quanto a tua mão predeterminou. E eles mataram o teu santo filho Jesus. Agora, o Senhor que controla tudo, olha para as ameaças que eles estão fazendo e concede a nós que a gente continue pregando com intrepidez a tua palavra. E quando eles terminaram de orar, tremeu aquele lugar. Sabe por que tremeu? Porque é uma bênção quando o crente não entrega o coração dele às tristezas e às ansiedades desnecessárias. É uma bênção quando a gente crê, apesar das circunstâncias e das probabilidades. É uma bênção, é algo maravilhoso, extraordinário e poderoso, quando a gente não rende o coração àquilo que é desnecessário, como a ansiedade e a tristeza. É um grande testemunho quando, ao invés de chorar, nós cantamos. É um poderoso testemunho quando, ao invés de roer as unhas, nós tranquilizamos o nosso coração e dormimos. É um testemunho poderoso aos nossos filhos que estão dentro da nossa casa. É um testemunho poderoso aos nossos amigos de trabalho, aos nossos funcionários, aos nossos patrões. É um testemunho aos incrédulos. Que a fé que nós temos não é apenas uma religiosidade vazia, mas é algo que nos dá a condição de crer no impossível, de crer no improvável. A lição que tinha faltado para estas mulheres e para os discípulos era a lição de que, ao invés de tristeza, eles deveriam estar cantando, talvez cantando em volta daquele túmulo, aguardando o momento glorioso de ver o Senhor Jesus sair de lá. Mas não foi assim para provar, para mostrar para todos nós que eles eram homens e mulheres como nós somos, com as mesmas fraquezas, as mesmas necessidades. E então o desafio do Senhor e a mensagem do Senhor para o nosso coração nesta manhã da ressurreição é exatamente essa pergunta: até quando nós vamos deixar que as tristezas, as ansiedades desnecessárias fiquem frequentando o nosso coração? O grande desafio da fé é o desafio da convicção. Eu quero contar mais um relato bíblico. Ontem nós estávamos aqui com a mocidade assistindo a história de Davi. Nós estamos fazendo isso aproveitando aquela minissérie da Record, e a gente vai trabalhando com os equívocos que foram colocados lá e ao mesmo tempo aprendendo sobre Davi. E ontem era a história, uma das mais famosas de Davi e Golias. E mesmo com as limitações da produção, foi maravilhoso ver aquela cena do Davizinho derrubando Golias. E vocês não imaginam o quanto que nós torcemos aqui ontem para ver essa cena.
E é interessante como essa cena ela mostra essas fraquezas e esses temores do nosso coração. Vejam só, o grande e temível exército do Deus vivo estava amedrontado diante de um homem. Tristeza, ansiedade, fraqueza e medo desnecessário, porque aquele era o povo de Deus, e não tinha um soldado naquele exército que tinha tanta convicção de fé, que conseguisse não olhar para o tamanho do gigante, mas simplesmente confiar em Deus. Aí teve que vir um rapazinho lá, talvez um adolescente ainda, para dizer: quem é esse incircunciso para ficar falando do nosso Deus? Quem ele pensa que é? E os outros bravos com ele: olha, não faça isso, você está zombando da gente. Os outros soldados. E a gente é tão arrogante que quando a gente vai ler essa história, a gente fica pensando assim: olha, eu tenho que ser como Davi. Jamais, eu não sou esse bando de covarde que está aí com medo. Mas adivinha em que grupo você estaria se você estivesse lá? Que grupo que eu estaria se eu estivesse lá? Nós seríamos um daqueles soldados. Aqueles soldados não eram homens despreparados, treinados, experientes na batalha. Se não fosse assim, eles não seriam soldados. Mas quando falta fé, não importa o quanto você saiba fazer alguma coisa, sem fé ninguém faz nada. Sem convicção ninguém faz nada. Aí apareceu um jovenzinho lá, falou: não, eu creio, Deus já me livrou do urso, Deus já me livrou de um leão, e eu não vou nem citar o que Deus já fez em Israel. Eu vou. Aí Saul tentou colocar uma armadura nele, falou: não precisa da armadura, porque o que vai resolver essa questão não sou eu. O Golias olhou para ele e falou assim: viu, o que você está pensando que eu sou, rapaz? Você vem com um porrete para cima de mim, vem com um pedaço de pau, eu vou contra você com espada e lança. Aí Davi: pois é, eu não vou contra você, nem com espada, nem com lança, eu vou no nome do Senhor. É fé, não é força, não é coragem. Nós cantamos isso: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, que andam junto ao Senhor. Tristeza, fraqueza, medo é quando o nosso coração está vazio de fé. Como o coração delas estavam e deles estavam, porque eles de fato não acreditavam na ressurreição. E lembra do contraste? Como não acreditar na ressurreição daquele que ressuscitou Lázaro depois de dias que ele estava morto? Enquanto todo mundo dizia: não dá para tirar a pedra, vai tirar a pedra, esse homem está em decomposição, ele está cheirando mal lá dentro. Ele disse: não pode tirar a pedra. Como eu vou duvidar da ressurreição de alguém que já deu provas que tem poder para fazer isso e muito mais? Mas eles duvidaram. Assim como o exército de Saul duvidou de que alguém poderia ganhar. Aí Davi foi lá, catou uma pedrinha. A gente não sabe como foi a cena toda, mas em algum momento ele catou 5 pedras. Alguém diz, e eu já li isso em algum lugar por aí, que provavelmente Golias tinha mais 4 irmãos. Então vamos pegar 5 logo para garantir. Mas eu não acredito muito nessa história não. Ele pegou 5 pedras e colocou na sua funda e girou. Gente, vocês já viram uma funda? Qual que é a probabilidade de alguém acertar alguma coisa com aquilo? Depois de muitos anos de treino, pode ser que você acerte alguma coisa, mas é muito difícil. Eu imagino que um estilingue já tem um design um pouquinho mais avançado, já é difícil. Imagina que aquele negócio girando, mas ele conseguiu. Mas o golpe que atingiu Golias foi o golpe da mão de Deus, porque Deus é o Senhor da guerra. E Davi diz isso: o meu Deus é o Senhor da guerra. Ele é que resolve essas coisas, Ele que trava as minhas batalhas. E naquele dia o Golias caiu. Lá na cruz do Calvário, caiu o grande gigante que reinava contra a nossa vida. O pecado e o castigo do pecado. E aí eu sempre gosto de citar, quando a gente estuda essa história, que Davi não é um tipo nosso para a gente fazer assim: olha, você tem que ser como Davi, tenha fé e derruba os gigantes, os Golias da sua vida. Esqueça, não é essa a aplicação do texto. Mas o texto é uma tipologia de Cristo.
Davi entrou lá representando o exército de Saul, todo o povo de Israel. Jesus foi para aquela cruz representando o Israel de Deus. Davi foi lá e travou a batalha, que era a batalha do povo. Jesus foi lá e pagou a dívida, que era nossa. Davi ali é um exemplo do que Cristo ia fazer. E aqui estas mulheres e estes homens precisavam relembrar de histórias como essa, de que quem trava as nossas batalhas é Cristo. A maior de todas elas foi travada por Ele lá na cruz do Calvário. O que nós precisamos relembrar nesta semana, e por isso João deixou esta mensagem para nós, é que nós não podemos deixar que o nosso coração alimente-se de tristeza, de temores e de ansiedades. Porque nós temos que alimentar o nosso coração, sim, é de fé, de convicção na palavra do Senhor, de entender que todas as coisas que nos sobrevêm por causa do governo de Deus. Lembra, eu posso citar algumas outras histórias. Lembra de Jacó, quando os irmãos chegam com a roupa ensanguentada de José? Ele ficou em luto, o coração dele se encheu de tristeza. Mas José já tinha relatado os sonhos que Deus tinha dado para ele. Ou seja, Jacó, pela experiência da vida dele e pelas informações que José já tinha lhe dado, ele deveria saber. Mas se nós estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa que ele, choraríamos a morte do nosso filho. E depois lá no final de Gênesis, o próprio José disse: olha, não fiquem com medo, porque foi Deus que me mandou para cá. Não foram vocês que me venderam como escravo, não foram vocês que simularam a minha morte, foi Deus que me mandou para cá, para a preservação do nosso povo, da nossa família, do meu pai. Olha como é doce, como é saboroso, quando nós cremos no poder de Deus, antes de ver as coisas acontecendo. E José fez isso. E o desafio para nós nesta manhã é alimentarmos o nosso coração com a história da ressurreição, para crermos em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareçam serem impossíveis de serem vencidas, quando tudo parecer escuro, sombrio. Nós precisamos lembrar dessa história para dizer: eu não posso deixar que o temor e a tristeza tome conta do meu coração. Eu preciso confiar no Senhor. Ele nunca falhou, Ele nunca falhará. Se alguma coisa está acontecendo comigo, é porque Deus tem um propósito maravilhoso com isso, e é melhor confiar. Irmãos, como seria bom se uma mensagem tão clara assim realmente tomasse conta do nosso coração e nos movesse. Nós seríamos inclusive mais saudáveis fisicamente também, que a gente ia evitar um monte de doença que é resultado de preocupação. Mas não só isso, na manhã da ressurreição o Senhor Jesus ensinou também uma última lição que eu quero citar para vocês nesta manhã. O Senhor Jesus mostrou a maneira graciosa e gentil com que Ele sempre quis tratar os seus filhos, tratou e sempre tratará. Naquele recado que Jesus envia através de Maria Madalena, nós encontramos algo gracioso e algo maravilhoso para o nosso coração. Versículo 17, respondeu Jesus: não me detenhas. Maria estava empolgada e queria ficar agarrada a Jesus, provavelmente aos pés de Jesus. E Jesus disse para ela: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Maria não acreditou. Ela viu o jardineiro, não reconheceu. Alguns dizem que ela não reconheceu Jesus porque depois da ressurreição, Jesus, o seu corpo foi transformado, e em termos qualitativos a sua aparência mudou muito, e então por isso ela não reconheceu. Outros dizem que ela não reconheceu simplesmente por causa da incredulidade que cegava o coração. Como você também, como eu também, não acreditaria em ver alguém que a gente acabou de enterrar andando por aí. Você fala: deve ser alguém parecido. Mas quando Jesus falou com ela carinhosamente, chamou-a pelo nome, ela não teve dúvida de quem ele era. Mas não só no trato com ela, mas no trato com os discípulos: vai dizer aos meus irmãos. Meus irmãos? Quem são os meus irmãos?
Os meus irmãos são os discípulos que dormiram enquanto eu estava em agonia lá no Getsemane. Quem são os meus irmãos? Os discípulos que fugiram na hora que eu estava carregando aquela cruz. Teve que vir um desconhecido me ajudar. Quem são os meus irmãos? Aquele que me negou 3 vezes e ainda olhou nos meus olhos. Quem são os meus irmãos? Aqueles que não ficaram aqui em volta do meu túmulo. Quem são os meus irmãos? Aqueles que estão trancafiados dentro de uma casa porque não entenderam nada do que eu disse. Bom, é óbvio que Jesus nunca os tratou por méritos ou merecimentos, como o Senhor também não nos trata por méritos e merecimentos. Por isso Jesus disse: vá dizer aos meus irmãos. Eles são meus irmãos. Nós somos os irmãos. Nós estamos aqui nesta manhã, cada um de nós carregando uma série de defeitos, de erros, de coisas das quais nós todos nos envergonhamos. Mas Jesus disse a Maria Madalena: vá dizer aos meus irmãos. Vá dizer aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai e é o Pai deles também. Olha que maravilhoso isso. Ele sempre fez questão de dizer quem ele era. Eu sou o Filho de Deus. O próprio Deus confirmou isso no dia do batizado. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Mas agora Jesus tem uma frase diferente para os discípulos. Vai dizer para os meus discípulos que eu vou subir para o meu Pai, mas agora é Pai deles também. Vai dizer para eles que eu vou para o meu Senhor, mas agora é Senhor deles também. A gente não para perceber a grandiosidade e a profundidade disso. A coisa mais terrível para um homem sobre a terra é ele viver como uma criatura de Deus, e não como um filho de Deus. Uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho é o Senhor Jesus ensinando homens e mulheres a orarem e chamarem Deus de Pai. Essa não é a realidade do Antigo Testamento, e essa não é a realidade dos homens sem Deus. Tem muita gente que diz que crê em Deus, mas não tem nenhum tipo de relacionamento com Ele. Mas Jesus ressuscitado, com muitos motivos para recriminar, recusar, rejeitar, punir aqueles seus companheiros íntimos. Ele esquece tudo isso, passa por cima de tudo isso, ele paga o que isso tudo significa em termos de maldade com seu próprio sangue, e ele diz para Maria Madalena: vá dizer para os meus irmãos, eu vou para o meu Pai, que é agora Pai deles também. Eu vou para o meu Senhor, que é Senhor deles também. E mais tarde Jesus vai até a casa deles e diz: paz seja convosco. Imagina o que Pedro estava esperando ouvir de Jesus. Imagina o que João estava esperando ouvir de Jesus. Imagina o que Tomé estava esperando ouvir de Jesus. Aí Jesus chega lá: paz seja com todos. É o que Paulo nos ensina lá no capítulo 5 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esta é a obra da redenção: fazer paz entre homens e Deus. Hoje nós temos o maior motivo para nós festejarmos nesse dia, e não só nesse, mas todos os dias da nossa vida, é que nós temos paz com Deus. Não é uma paz construída pelas coisas que eu faço. Eu já ouvi muitas vezes, e eu também já fiz isso em outras épocas, eu nem quero ir na igreja hoje, eu nem consigo orar hoje, porque eu fiz uma coisa tão terrível, tão vergonhosa, que eu não tenho nem como falar com Deus. E aí a gente lembra do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E o que Cristo fez foi pagar a dívida dos nossos pecados, para que houvesse aproximação entre nós e Deus, para que existisse paz entre nós e Deus. A mensagem de Jesus é a mensagem da graça, é a mensagem do favor, é a mensagem do amor, é a mensagem profunda de um Deus que se compadece dos seus filhos. O Salmo 103, 13 e 14 diz que, como um pai, ele se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó.
E agora vem a constatação mais dura e triste que nós encontramos ao olhar para o cenário evangélico do mundo atual. Estão tirando a maior de todas as características do Evangelho, que é a graça, a misericórdia, o amor e o favor de Deus. Um sistema evangélico tem sido construído em cima das meritocracias humanas, que na realidade não existem.